Olá, este é o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, eu estou aqui com meus colegas Périson Andrade e Marcelo Massaro, advogados tributaristas, e nosso tema de hoje é o Acordo Paulista. Nós vamos falar um pouquinho sobre a transação tributária por adesão, que está aberta até o final de abril. Né? Se você quer ficar ligado nas notícias de contabilidade, direito tributário, curta os nossos canais, os links estão aqui nos comentários. Bom, está aberto a transação tributária estadual, que é o Acordo Paulista, né? E com descontos, e é uma oportunidade para os contribuintes poderem se regularizar. Primeiro ponto, eu gostaria que, como o Marcelo, que está estreando aqui conosco hoje no podcast, a primeira pergunta vai para você. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que seria essa transação tributária e como o Acordo Paulista se encaixa qual a diferença dele para as outras transações que o governo já abriu. Então, primeiramente, obrigado, Luciana. Bom dia para você, Périson, a todos os nossos ouvintes. A gente está tratando agora de um assunto muito interessante, muito importante para contadores também, que é a questão de transação tributária, que isso é uma ótima oportunidade para a resolução de conflitos. Então, o que seria a transação tributária? Na verdade, a transação tributária nada mais é do que um acordo que você realiza com o fisco. No caso aqui, como a gente está falando de estadual, a gente está falando especificamente do paulista do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele editou uma lei já no final do ano passado, início desse ano, já regulamentando a questão da transação. Então, a transação, em geral, você pode ser feita de uma forma individual, ou seja, você faz um acordo entre fisco e contribuinte, em que você faz uma proposta, você oferece uma forma de pagamento, você oferece condições de pagamento, ou o próprio fisco oferece para você, e é feita uma negociação em cima disso. Já na modalidade por adesão é diferente. O próprio governo ele já criou aquela forma de acordo especificamente voltada para uma situação. O que acontece, na verdade? O governo está com muita demanda de processos tributários, de discussões administrativas, tributárias, e essa é uma forma de transação de resolver, de pelo menos diminuir esses litígios. Então, por exemplo, nos casos de adesão, o governo busca aquelas questões discutidas que são mais... que já estão sendo consideradas como de difícil êxito para o Estado, e o Estado opta por oferecer esse acordo às pessoas, os contribuintes que se interessarem, eles desistem das suas discussões administrativas, judiciais e aderem a esse programa. Então, hoje você tem essas duas modalidades. A individual você tem ainda a simplificada e a regular. Na simplificada, você pode, entre 1 milhão e 10 milhões de reais em débitos com o Estado, e a regular acima de 10 milhões. Agora, fora disso, você tem a modalidade por adesão, que não tem essa limitação de valor. E a gente tem agora lançado o Acordo Paulista, que é especificamente para discussão relativa aos juros Selic, que na verdade não era o juros Selic que estava sendo aplicado, era um juros maior que a Selic. Então, como o judiciário já definiu que a limitação dos estados era o juros Selic, então eles definiram um sistema nesse Acordo Paulista de liquidação de débito com possibilidade de liquidação com desconto até 100% das multas e 50% do saldo remanescente. Nisso também tem uma forma de liquidação pagando uns 5% do valor na entrada e o restante em até 120 parcelas mensais. E mais interessante ainda, pode-se utilizar ainda créditos acumulados de CMS e precatórios, que também é um assunto muito interessante para os contadores analisarem. E você, Périson, agora que ele citou sobre os precatórios, qual é a importância, né, qual o impacto dos precatórios, né, na utilização dele para saneamento de dívidas tributárias? Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo, primeiramente. Obrigado aqui pela oportunidade, mais uma vez, de falar com nossos amigos contadores da área fiscal.
Retomando aí primeiramente o que o Marcelo colocou, a transação, no caso o Acordo Paulista, ele tem como, vamos dizer, mote, divulgado pelo Estado, né, débitos que estariam, vamos dizer, agregados por juros acima da taxa Selic, juros excessivos que foram declarados inconstitucionais. Período de 2009 a 2017, esses juros foram cobrados. Em 2017 o Estado mudou a lei. E essa já era uma discussão que ele dava como perdida, até porque teve uma declaração de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o próprio Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado há muito tempo, na época do Quércia, sobre essa impossibilidade dos estados cobrarem juros acima do índice federal, porque a competência para dispor sobre direito financeiro é da União, né? A competência é exclusiva. Os estados podem legislar até o limite da União. Foi o que aconteceu. Mas o importante é o seguinte, se o contador, é importantíssimo então o contador estar antenado e mostrar para o seu cliente essa possibilidade de acordo, de débitos que ele venha discutindo ou que já estão executados, tenham pouca possibilidade de êxito na discussão, e mesmo que não se refira à discussão à questão da Selic, porque embora o mote tenha sido esse, a gente tem simulado diversos débitos, né, que o cliente pede para fazer uma simulação, para fazer uma análise de oportunidade. E mesmo aqueles débitos cujos os juros excessivos já foram excluídos por determinação judicial, porque essa matéria está mais do que perdida para o Estado há muito tempo. O próprio Estado já reconheceu isso na alteração de uma súmula administrativa do Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, súmula 10. Em relação ao precatório, realmente é uma possibilidade excelente, porque dentro do Acordo Paulista, você pode utilizar para quitação desses débitos, já com descontos, quer dizer, você aplica uns descontos, aí o que sobrar você pode usar um precatório, quer dizer, que é um título de crédito de uma dívida que o Estado tem com um terceiro, e por isso o mercado de precatórios está bastante aquecido, até a gente vai falar disso em outro podcast. Isso. E ele pode adquirir um crédito de terceiro, né, com deságio, e os deságios têm sido bastante significativos, mas então você tem uma dívida de 1 milhão, vamos dizer. Pelo Acordo Paulista, aplica-se os descontos, você pode pagar R$200 mil. Esses R$200 mil você pode comprar um precatório de R$200 mil, mas que você pague com deságio de 50%. Então você vai pagar 100 mil, uma dívida de 1 milhão. Um exemplo aqui, a grosso modo. Então é uma oportunidade excelente, os contadores têm que estar atentos. Em relação à escolha de abrir mão de uma discussão judicial em curso, que ela pode acarretar algum ônus para a empresa, né? E como decidir se você assume esse custo, ao invés de continuar o debate judicial, se você adere a um parcelamento, ou se você continua... Como você equilibra, como decidir? Isso aí é uma escolha não é uma escolha de Sofia, né? É bem mais fácil, né? Você vai fazer muito simples. Com a ajuda do seu contador, quando estiver analisando lá a possibilidade de adesão a alguns parcelamentos e que existam discussões administrativas ou judiciais, o cliente do contador ou com a assessoria do contador, vai entrar em contato com o advogado que cuida do caso e o advogado vai fazer essa análise de viabilidade. Né? Muitas vezes, a discussão que se tem, principalmente em empresas que já estão em dificuldade há algum tempo, muitas vezes ela só transita em torno desses acessórios, né? Muitas vezes o débito em si não pode ser discutido. E muitas vezes o benefício que se pretende na ação judicial, ele é até menor do que o benefício que o Estado está oferecendo. A gente tem enfrentado isso com bastante frequência. Então tem processos lá maravilhosos, a gente está discutindo um tempão, aí faz-se uma simulação, o benefício que a gente pretendia obter era menor do que o benefício que o Estado oferece. Então, nesses casos, obviamente, a recomendação é de adesão. Agora, quando você tiver uma controvérsia um pouco maior, né, quanto ao próprio débito que está sendo analisado, vai uma análise de risco com o advogado também. Fala assim, qual que é a probabilidade de êxito? É 50-50, 70-50? Não, a matéria está ganha. Então, para essas situações, vai-se, obviamente, abrir mão das discussões que são menos prováveis de ter êxito, ou onde existe um risco. Aquelas que estão pacificadas a seu favor, dificilmente você vai aderir, a não ser que seja assim, uma vantagem escandalosa, que compense você baixar aquela contingência do seu balanço,
né? E aumentar o seu resultado para ser distribuído pelos sócios com a liquidação da contingência, um valor bem menor, do que manter a discussão. Então é uma análise empresarial, é uma análise jurídica, contábil e é empresarial. No final, a decisão não é nem do contador nem do advogado, é do empresário. Mas ele tem que estar com todos os elementos que vão ser fornecidos por esses profissionais. Eu queria fazer um acréscimo, que é importante também nesse momento fazer a avaliação, porque quando você adere ao Acordo Paulista, você automaticamente renuncia ao direito e você também tem que arcar com todas as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária. Então, muitas vezes também o processo está numa fase que já teve condenação em honorários, e isso não tem como ser revertido dentro do Acordo Paulista, e realmente isso tem que entrar no custo, na hora do contador fazer o custo de quanto vai ser o custo tributário para aquele cliente, né? O custo financeiro, na verdade. Uhum. Então é importante fazer essa avaliação, né? Vocês estão dizendo que de verdade tem que verificar se para cada empresa compensa ou não. Sim, cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Mas tudo começa com uma simulação ali no posto fiscal eletrônico com certificado digital, né, do contador. Então, colocando-se além daquilo o custo que o advogado vai informar. Olha, já tem sucumbência, já tem custas finais. Quer dizer, isso tudo tem que entrar na conta até para os clientes não aderir. E depois nós advogados, vamos lá, mandamos, olha, tá aqui condenação em honorários. Ele, o que é isso? Eu não estava esperando, não. É bom já começar a história do início e completa para não ter mal entendido. Tá? E há também, inclusive, cobrança de honorários, né? Que nesses casos onde há um acordo que é executado pelo cliente, veja, mesmo eu não tenho um êxito, eu não tenho um final do processo judicial, né? Mas por escolha do cliente, que escolhe aderir a um acordo como se fosse um processo civil onde há adesão ou a celebração de um acordo antes da sentença, né? As partes decidem fazer o seu acordo antes da sentença ou mesmo depois da sentença ou em qualquer momento do processo. Os honorários de êxito do advogado costumam ser devidos, tá? Depende da disposição contratual. Então, o contador, quando vai fazer essa análise junto com o cliente, não sei qual é a proximidade que ele tem com o advogado, é bom ele dar uma olhada no contrato de honorários também antes de fazer o planejamento, porque às vezes alguma coisa que se pensa que vai ser cara e barata e vantajosa se torna cara e dispendiosa e acaba não valendo a pena e gerando estresse para todo mundo. Vocês falaram agora há pouco sobre a possibilidade de quitação com créditos precatórios de terceiros, né? Marcelo, como é que ocorre isso, essa sessão particular, pública? Qual que é a vantagem dentro do acordo paulista na transação tributária para as empresas? Não, sem dúvida. Dentro desse, primeiro que o crédito de precatório é um crédito que costuma, principalmente no estado de São Paulo, é um crédito que demora muito para ser pago pelo estado. Os precatórios, eles estão muito atrasados o pagamento. Então, quando tem uma disposição agora para você poder utilizar o precatório para pagamento de débito, você automaticamente utiliza aquilo como dinheiro. Por isso que o Pérez já adiantou que realmente é um mercado que hoje está crescendo, porque você pode comprar um precatório de terceiro por um valor de deságio e usar o valor dele integral para você fazer a quitação ou parcial ou total de um débito dentro de um desses programas. Mas é importante que se tenha todas as cautelas na aquisição desse precatório. Porque você sabe, quando está um mercado muito em ascensão como esse, também tem muita possibilidade de golpe, muita possibilidade de erro. Então é importante que se consulte um advogado para verificar a regularidade processual desse precatório, verificar se realmente aquele precatório já está apto para pagamento. Isso tudo é feito dentro do processo também. Na hora que você faz a compra do precatório, isso tem que ser registrado, homologado por um juiz, e aí só depois levado para a Secretaria da Fazenda. Lá a própria Procuradoria tem um sistema, um site, eles chamam de portal de precatórios, em que eles vão dar de acordo, um ok, e só depois daí que você pode utilizar ele dentro de um acordo paulista, tá?
Então, pelo que vocês estão falando, o programa, ele é muito mais, tem muitas questões envolvidas, né? Muito mais do que simplesmente ver quanto você vai pagar no final, Com certeza. né? Ele é um efetivo trabalho de consultoria, Opa. né? Que o próprio contador, com a ajuda do advogado, em casos mais complexos, ele tem que analisar, alertar o cliente, como o Perisson já falou, sobre essa Não, com possibilidade. certeza. Quer dizer, tem que fazer uma simulação. Você pode comentar um pouquinho mais de como que seria, quais são esses cuidados? Essa é uma grande esses oportunidade para os cuidados. contadores, né? Uhum. Geralmente, quando você tem um programa de anistia, você sempre sabe muito do envolvimento do advogado, nas conversações, na negociação, na formulação do acordo, na análise de conveniência ou não, e na busca de alternativas para reduzir o ônus do cliente. Ou então, quando você tem uma regularização de capitais no exterior, também o advogado envolvido. Aí você tem trabalhos de compliance, aí o advogado sempre está na frente, né? Você quer saber se o negócio está dando certo, vai numa sala, num curso sobre aquela matéria e vê quantos advogados tem ali, porque é sempre o primeiro ali interessado e já pensando em transformar aquilo num serviço. Então, o contador ele tem que ter essa cancha também, tem que ter esse ímpeto. E por quê? Porque é a vocação natural dele. Ele que conhece o cliente, ele que sabe onde o sapato aperta, ele que está atento aos parcelamentos. Quer dizer, o advogado muitas vezes ele não tem essa proximidade que o contador tem, né? Seja o contador empregado ou o contador terceirizado. Ele está mais próximo do cliente, ele que tem a vocação natural de transformar isso num trabalho. Com o auxílio do advogado, nas questões mais complexas, mas muitas situações vai ser a simulação, a avaliação dos custos junto ao advogado. Se o contador estiver orientado a isso, ele vai saber buscar também, e ele pode transformar isso em honorários, quer dizer, valorizando o papel dele junto ao cliente e cobrando, porque realmente vão ser várias horas de trabalho de consultoria, ele tem que transformar isso num serviço e poder cobrar, né? Geralmente o que a gente vê é sempre o advogado transformando isso num serviço, que é natural, a gente tem esse ímpeto mesmo de quando surge alguma coisa boa no mundo jurídico, private equity, pô, uma sala cheia de advogado. Aqui também, transação tributária, todos os cursos que você verificar sobre o tema, tem mais advogado que contador. Tem que inverter essa situação, tem que ter mais contador que advogado, que é o profissional inicialmente vocacionado. E é isso que a gente está fazendo, tentando dar elementos para empoderar o contador na realização do seu trabalho, né? Com auxílio, não esquece dos amigos, dos advogados, mas tendo, vamos dizer, protagonismo junto ao cliente. Tem mais alguma observação que vocês queiram fazer sobre o programa de transação que nós não comentamos? Pontos importantes que ainda merecem serem destacados? Eu só queria deixar para os contadores para anotar que para essa opção de simulação, o site da Procuradoria, na verdade, Geral do Estado, é www.dividativa.pge.sp.gov.br/transação. Isso só vale para débitos que são inscritos em dívida ativa. Também isso é importante. A transação é junto com a Procuradoria. Então é lá que o contador tem que ir, fazer a simulação e passar para o seu cliente as melhores opções. É isso. O que eu queria só reforçar é que dia 29/4, se não tiver prorrogação, é o prazo final. Então estamos aí nos últimos dias. Nosso vídeo tá sendo gravado um pouco antes, provavelmente vai ser divulgado próximo da data do 29. Corram, né? Provavelmente vai ser prorrogado, né? Como sempre, mas não vamos contar com o ovo na galinha. Vamos nos antecipar e ajudar os nossos clientes a regularizar a sua situação tributária. Legal, muito obrigada, Perisson, muito obrigada, Marcelo. Obrigada a vocês, contadores. Ok, muito obrigado. Esse foi o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações e até a próxima. Até a próxima.